Bom, nós falamos nos domingos anteriores essa ideia de que Jesus veio e Ele mudou tudo. Antes nós éramos escravos e agora nós somos filhos de Deus. Antes nós estávamos ansiosos, o povo de Israel vivia numa expectativa muito grande, mas agora o povo vive seguro, aqueles que confiam sua vida em Cristo estão seguros. E hoje eu quero pensar com você outra proposta. Antes uma pura mesmice, mas agora muita alegria. O nascimento de Jesus proporcionou ao ser humano a verdadeira alegria, a qual ele sempre buscou em toda a sua vida. Um dia desse, fazendo as minhas pesquisas, e aí eu ouvi uma música que eu acho que todo mundo já ouviu. Se não ouviu, pelo menos já dançou essa música. Não é o meu caso, eu não sei dançar. Tinha um pastor que diz assim, que é muito fácil você ver quem veio do mundo, quem não veio do mundo, né? O crente, o cara tenta dançar é igual um robô, não é verdade? O cara que vem do mundo, não é verdade? Assim, todo solto. Se você não cantou essa música, com certeza você dançou essa música na sua casa. É a música do Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, né? I Can't Get No. Quem nunca ouviu esse trem aqui? Pelo amor de Deus, todo mundo ouviu. Esse cara ficou milionário com esse clichêzinho. Milionário esses caras ficaram, por causa desses 3 notinhas aí. Eu creio que todo mundo ouviu, mas você nunca prestou atenção na letra. E um dia alguém traduziu a letra para mim e falou assim: esse negócio dá para fazer um negócio legal aí. A ideia do refrão é assim: eu não consigo ficar satisfeito. Eu não consigo ficar satisfeito, porque eu tento e eu não consigo ficar satisfeito. E aí ao longo da música ele vai dizendo assim: eu assisto televisão, eu ouço rádio, mas eu tento e eu não consigo ficar satisfeito. Eu tento, mas nada preenche o meu coração, nada preenche a minha vida. Me dá a impressão que os Rolling Stones, eles estão buscando alguma coisa, eles não sabem o que é. Eles estão buscando uma notícia quando eles ligam a televisão, quando eles ouvem um rádio, uma novidade, alguma coisa que possa dar para eles, alguma coisa nova, uma satisfação nova, que eles possam dizer: pronto, não preciso tentar mais, não vou cantar mais essa música, porque agora eu já estou satisfeito, porque o meu coração está cheio. No refrão da música diz lá assim, né? Eu ouço rádio que me traz uma notícia, mas não adianta. Quando eu assisto televisão, também quando eu estou dirigindo pelo mundo afora, eu vou tentando um monte de coisas. Parece que eu estou numa maré de azar. A única coisa que ele diz é isso: não dá certo que eu estou numa maré de azar. No fundo ele está buscando uma coisa para preencher a alma dele e ele não consegue. Esses caras estão traduzindo um negócio que muita gente está buscando. Muita gente está buscando. E eu creio que milhares de pessoas estão no mesmo caminho, tentando achar, cantando essas músicas, dizendo: o que pode me preencher? O que pode me encher? Sexo, droga, dinheiro, viagem, um monte de coisa. Aí os caras vão atrás dessas coisas e nada os tira do tédio. O que talvez os Rolling Stones não sabiam, ou sabiam, se deixou passar despercebido, é porque há muito tempo atrás os anjos anunciaram que esse negócio do vazio do seu coração chegou ao ponto final. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 10. É o texto que nós vamos pensar em cima dele, e gostaria que você pudesse ler comigo. Diz aí: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Foi com a vinda de Jesus. Essa ideia de boa nova, essa boa notícia, meu amigo, quem não fica louco por uma boa notícia? De vez em quando eu fico apavorado quando eu toco o telefone, quando eu vejo alguém, olha para mim e fala assim: vem má notícia aí. Mas quando alguém me liga e fala assim: Renato, eu tenho uma boa notícia para te dar, nossa, meu coração até transborda. Meu coração transborda. Quem não está à busca de uma boa notícia? Essa palavra boa nova é uma palavra traduzida no grego, que é a palavra que nós conhecemos como evangelho. É a mesma palavra para evangelho. E a ideia que dá
para a palavra evangelho, que era uma palavra já usada lá atrás, no Velho Testamento, e não era só usada pelos cristãos, mas era usada também pelos romanos. Ela quer ideia mais ou menos assim. Eu vou resumir para vocês. Eu sempre conto esse negócio. Vamos supor que você mora num bairro, Saulinho, em que os traficantes estão dominando o bairro. Você não pode sair, você tem horário para chegar, você tem horário para sair. Os caras cercam tudo. Você não pode andar com qualquer calça, você não pode andar com qualquer camisa. Você é escravo desses caras. Um certo dia, um outro grupo chega, põe esses caras para correr. Tá certo? Põe esses caras para correr. E quando põe esses caras para correr, mandam avisar ao chefe e fala o seguinte: ó, a partir de agora, a turma de lá está livre. Agora você pode sair, você pode andar, você pode ficar numa boa na cidade, você pode criar seus filhos, você pode brincar na rua. Ou seja, a ideia dessa boa notícia não é que muda um dia da sua agenda, muda a sua condição de vida. Antes você era escravo e agora você está livre. Antes você estava morto e agora você passou a viver. Essa que é a ideia dessa boa notícia. E os anjos estão dizendo para nós que eles estão trazendo essa boa notícia. Essa boa notícia que mudaria o status do homem, a sua condição, a sua identidade, mudaria a sua natureza. Antes morto, agora vivo. Essa que é a ideia do evangelho. Jesus veio para isso. E é isso que os anjos estão anunciando aqui, com a vinda de Jesus. Por isso que eu digo, meus irmãos, que a mesmice vai embora quando Jesus chega. E o texto está dizendo, é uma boa nova de grande alegria. De grande alegria. Imagine Saulinho morando nesse bairro. Ele fica sabendo que os caras botaram para correr. Os caras, meu amigo, ele vai poder jogar bola na rua com seus amigos, vai poder sair tranquilo. É um tempo de muita alegria. E aí eu quero pensar com você, baseado nisso, o que acontece quando essa notícia, esse evangelho, ele é ouvido e as pessoas creem nele. E é o texto que eu queria convidar você a ler comigo. Já lemos uma parte, mas vamos ler o todo. Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo número 20. Eu vou começar a ler e a igreja lê o outro assim até o final, aí você me ajuda. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que os será para todo o povo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Que eu quero dizer para você que a vida desses pastores não foi a mesma. Que eu quero dizer para você que a vida de uma pessoa, quando ela ouve a mensagem do Evangelho e quando ela crê na mensagem do Evangelho, ela não é a mesma. A mesmice vai embora, a rotina vai embora, o tédio vai embora. O que toma espaço é de fato a alegria. Primeira coisa que eu quero ver com você, que a rotina daqueles homens foi embora. O texto diz aí que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho. A rotina daqueles homens mudou depois que eles ouviram aquela notícia. Não poderia ser a mesma.
Eu fico imaginando aqueles caras fazendo todos os dias a mesma coisa, todos os dias as mesmas coisas, mesma coisa, aquelas ovelhas teimosas, a mesma coisa todos os dias. Viviam presos na sua rotina, nos seus afazeres, no seu dia a dia. Não é muito diferente da vida de muita gente que eu conheço. Não é muito diferente da vida de um monte de gente, de homens e mulheres. E eu tenho aprendido, meus irmãos, que um dos grandes prejuízos para a nossa vida é justamente a mesmice. Já tratei casais que o que estavam separando era a mesmice, sua Adelino. O tédio tomou a vida do casamento e eles ficaram sem graça um com o outro, perderam o romantismo e a vida ficou sem graça. Tem um monte de gente que está abandonando o emprego por causa da mesmice. Tem um monte de gente que está caindo, Marcelo, no mundo da droga, porque a vida deles virou um tédio. Gente caindo na depressão, gente envolvida com remédio. Não, meus irmãos, que a nossa vida tem que ser toda hora novidade atrás de novidade. Não é isso que eu estou querendo dizer com você. Que quero chamar a sua atenção para outra coisa. É que parece que nós estamos encerrados numas leizinhas que ensinaram para a gente que não pode sair delas. Nos ensinaram que nós estamos numa caixinha quadrada e morreu e ponto final. É como se a nossa vida fosse aquele filme Matrix. Já está tudo escrito, tudo determinado, tudo sobre medida. E é isso que tem gerado essa sensação de vazio na vida de muita gente, que gera uma profunda falta de esperança. Às vezes o cara tem tudo na vida, mas a alma dele continua cantando. Eu estou tentando, mas nada me satisfaz. Parece que alguma coisa não preenche o coração desse cara. Parece que ele engoliu a mentalidade dos tempos modernos, de que nós somos simplesmente uma peça numa grande engrenagem. Já dizia o seu Carlito, com aqueles filmes, Tempos Modernos. Ele está fazendo uma crítica pesada. Somos uma peça numa engrenagem. É isso que tem matado os homens. Sabe por quê, querido? Nós somos uma geração que jogaram Deus para fora. Nossa geração vem, depois do iluminismo, engolindo essa besteira. E muita gente acredita nessa bobagem. Trata Deus como se fosse uma questão menor. Acredita muito mais na fala dos outros que na fala de Deus. E aí a vida vai se tornando uma porcaria, né? Nós não somos mais resultado de um Deus que nos criou, que se comunica com a gente, que se envolve com a gente, que se importa com a gente. Nós somos nada mais, nada menos frutos de uma explosão, frutos do acaso. Gente, está na cabeça de todo mundo, né? Para que eu vou me esforçar para ajudar os outros se o mundo vai acabar numa explosão? Que bobagem é essa? Se o mundo vai acabar, se o mundo vai acabar, Arthur, para que eu vou pensar, me esforçar, sair daqui, atravessar e ir para Moçambique? Isso é bobagem. O mundo começou numa explosão, vai acabar numa explosão, não tem mais sentido. Gente, na cabeça de todo mundo. As pessoas vivem assim. As pessoas vivem presas a esse pensamento, como se a vida fosse simplesmente leis físicas e leis biológicas. Você vai no médico, o cara olha para você e fala assim: está com depressão, você está com os neurônios a menos na cabeça aí, vou dar um remedinho para você tomar. É brincadeira, tá, Lute? Por que eles falam isso? Uma boa parte, não é porque ele é incompetente, mas uma boa parte acredita que nós só somos reações biológicas. Estão querendo fazer um mapeamento da cabeça do homem para descobrir por que ele fica triste, por que ele fica alegre, por que ele sorri, por que ele não sorri, e toma remédio, e vive o capitalismo, a fábrica desses caras. É isso que eu estou falando, meus irmãos, que está matando a gente. Quando nós acreditamos nisso, que parece que a vida não tem mais nada além disso. Quando Deus visita o seu povo e manda os anjos, Ele está dizendo: isso acabou. Acabou, eu entrei na história e acabou. A vida não é mais essa regrinha chata como vocês estão pensando. Tem coisas mais profundas aí, tem uma outra realidade mais intensa aí. Tem muita gente que acha que o oposto da alegria é a tristeza. O oposto da alegria é a falta de esperança. E uma frase que eu gosto, leva essa frase comigo, que me fala ainda sobre o amor, dizendo assim que o oposto do amor não é o ódio, mas é o tédio. O tédio é o oposto da alegria, do amor, não o ódio.
E meus irmãos, vivemos nessa geração. Uma boa parte de gente está sofrendo distúrbio de tudo quanto é jeito. E muitos estão pensando até em suicídio. É porque a vida entrou numa gangorra, não tem mais nada além disso. Parece que Deus se esqueceu da gente. Quando os pastores eles foram visitados pelos anjos, promoveu no coração deles uma mudança tão grande, um ânimo tão grande, uma alegria tão grande. A rotina deles foi transformada. Aqueles caras não eram mais o mesmo depois daquilo que eles ouviram, depois daquilo que eles viram, depois que eles receberam a mensagem do Evangelho. O texto diz aí, vamos até Belém e ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram apressadamente atrás dessas coisas. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa aqui na cidade, não me lembro bem quem foi, e ele estava me reclamando, foi no hospital, me lembro bem. Estava conversando com um cara no hospital, porque alguém havia tentado suicídio. E aí alguém que a gente conhecia, nós fomos lá visitar o cara, para dar uma força para ele. Chegamos lá, sentado, não sei se era enfermeira, se era médico, sei lá quem era. Estava dizendo assim, um para o outro, falando assim: o que falta nessa cidade para esses meninos pararem de fazer isso é diversão. Se botar muita diversão aqui, vai trazer uma alegria para esses meninos vão parar de pensar assim. Meu amigo, isso não resolve o problema do nosso coração. Nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar tentando. Nosso coração não vai ficar satisfeito por nada, porque não é isso que preenche o nosso coração e a nossa vida. É por isso que os anjos chegaram e trouxeram a notícia, Beto, que nós precisamos ouvir: o Salvador nasceu, o Cristo, o Senhor. Hoje, meus irmãos, nós vivemos numa geração diferente, claro. A internet está ficando um negócio muito chato. Muito chato. Começou com o Orkut, a turma está fazendo Facebook, hoje já tem um WhatsApp. Já está ficando chato. Porque não é isso que preenche a nossa alma. O cara tem lá 200, 300, 400, 500 amigos, e está vazio, está sozinho do mesmo jeito. Eu lembro, meu amigo, uma outra música, agora é brasileira. Isso é da época do Tony, bem mais antiga. Não é verdade? Tony cantava esses negócios. É uma banda chamada Biquíni Cavadão. E eles cantaram uma música que dizia assim: tédio. E tem um refrão lá muito interessante, que está repetindo o que o Rolling Stones está dizendo. O refrão diz assim, essa música foi lançada em 2005. 2005! A música diz assim: eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio, não tenho um programa. É a mesma coisa que estão dizendo para um monte de gente: falta diversão, falta um programa. E ele diz assim: esse é o meu drama. Esse é o meu drama. Quem me tira disso? Meus amigos, esses caras estão levantando uma bandeira para a gente chegar para esses caras e falar assim: eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Eu conheço alguém que pode preencher seu coração. Eu conheço alguém que veio da história porque Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é Cristo. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode encher o nosso coração de alegria, Ele pode mudar a nossa rotina. Nessa música do Biquíni Cavadão, o finalzinho do refrão diz assim: eu só preciso ter coragem para me atirar desse prédio. O cara sai do tédio e pula para o cemitério. Que vidazinha chata essa. Que vidazinha sem graça. Como esses caras estão precisando conhecer de fato o que os pastores conheceram, o que muitos cristãos conhecem. Muita gente que já tentou de tudo, já tentou de vários remédios. Como assim esses caras cantando que não tem remédio? Como assim que falta coragem para eles? Que papo que é esse? Meus amigos, vocês estão entendendo o que fizeram com o ser humano? O que fizeram com a gente? É por isso que a alegria do meu coração é a gente comemorar o nascimento de Jesus, porque Jesus veio para romper essa besteira, para dizer que nós temos o remédio. E o remédio não é você sair do tédio e pular de um prédio. Será que não avisaram para eles que Jesus nasceu? Será que não avisaram para eles que Jesus faz as coisas velhas em coisas novas? Que Jesus tem uma água para dar que sacia a alma do homem para sempre, que ele nunca mais vai ter sede.
As pessoas, meus irmãos, não aprendem ainda que há um Deus, que Ele entrou na história, que Ele mudou tudo. Ele se misturou com a nossa vida, Ele enviou o Filho dEle, entrou na nossa rotina chata, vazia, para transformar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, o nosso coração. Os anjos estão dizendo: nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a notícia que mudou a vida dos pastores. Essa é a vida, essa é a notícia que tem mudado a história de milhares de pessoas. Um dia desse, quando o Félix estava internado no hospital, a gente estava dando um apoio para o Félix, e aí eu pude conhecer uma menina muito simpática aqui de Monlevade. Ela é assistente social, filho do pastor da igreja de Monlevade, do pastor Batista da igreja de Monlevade. Muito simpática a menina. Harissa, o nome da mãe, muito joia. E aí ela me convidou para dar uma palavra lá para os enfermeiros. Só que eu fui num dia muito ruim, porque eles estavam de greve, estavam brigando lá, porque estava sem salário, aquela coisa toda. Mas tinha um grupinho lá. Cheguei meio atrasado, tinha um grupinho lá. E aí eu compartilhei com eles uma palavra, 10, 15 minutos, tal. E aí tinha um cafezinho lá. Eu falei assim: nossa, se soubesse que tinha esse café, eu tinha chegado até mais cedo, não tinha atrasado. Mas agora, vamos lá. E aí tomamos um cafezinho. Quando eu acabei de falar, apareceu um menino de 18 anos. Renato, tem como você me ajudar? Rapaz, eu não acredito nesse negócio de Deus. Aí quando penso que não, apareceu o colega dele: Renato, eu também não acredito nesse negócio de Deus não. 18 anos? Quem botou isso na cabeça desses meninos? Quem está botando isso? Meus irmãos, o povo está sem esperança, o povo está sem saída. Um moleque desse sai e vai para a droga. Nós precisamos dizer para eles que Jesus nasceu. Nós precisamos dizer para eles que o mundo não é mais o mesmo depois que Jesus entrou na história. Hoje, meus irmãos, nós lutamos com várias bobagens que nos ensinam, mas a mensagem principal é que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é a fonte de toda alegria, que Ele é a fonte da nossa paz, do nosso coração está em paz. Nada nesse mundo vai preencher o nosso coração, nada, absolutamente nada. Os pastores tiveram a sua vida, a sua rotina transformada. Mas não foram só os pastores, não. O texto nos diz que os céus e a terra não foram mais o mesmo depois do anúncio de Jesus. Lê comigo versículo 13 e 14, logo ali abaixo. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando anuncia o nascimento de Jesus, há um movimento nos céus. Os anjos se movem nos céus para anunciar que o Filho de Deus haveria de nascer na terra. Há um movimento nos céus, há uma mudança nos céus. O texto nos diz que era um exército inteiro se move, são levados de um lugar para outro, e o texto nos diz que eles louvam a Deus. Eu pesquisei nas Escrituras onde os anjos louvam a Deus. Qual é o outro momento que eles louvam a Deus? Eu só encontrei um texto em Apocalipse. Eles ficam alegres quando um pecador se arrepende. A Bíblia nos fala que os anjos cantam louvores nos céus quando um pecador se arrepende. Mas um exército de anjos é só no nascimento de Jesus. E eles estão corretos em louvar a Deus. Eles estão corretos em anunciar que aquele frágil bebê é de fato Deus encarnado. Porque de fato eles sabem, que eles se lembram que tudo começou na queda de um anjo que botou a gente nessa confusão. Eles conhecem essa realidade invisível. Meus irmãos, presta atenção num negócio. Você vai falar de anjo para as pessoas, vão rir de sua cara. Mas se a Bíblia fala que existe isso, existe uma realidade além daquilo que nós estamos vendo. E o texto está nos confirmando sobre isso, uma realidade muito concreta. Essa nossa sociedade incrédula, embalada por um forte materialismo, acha que isso é bobagem. Mas a Bíblia nos diz que existe essa realidade. Os anjos são ministros de Deus. Os anjos, eles são motoqueiros de Deus, como eu ouvi uma vez. E agora, nesse momento, no nascimento de Jesus, eles se movem. E eles fazem algo extraordinário.
porque estão dizendo que o tempo da salvação chegou, o tempo da transformação chegou, o tempo da injustiça chegou ao seu fim, o tempo em que a morte reinava chegaria ao seu fim, o tempo em que Satanás seria destronado e que os impérios do mal sairiam em retirada. Sabe por quê? Porque o menino nasceu. Porque o menino nasceu. Por isso que eles estão cantando, é por isso que eles estão louvando a Deus. Eles tinham motivos para dar glórias a Deus, porque eles sabiam que o plano de Deus estava se concretizando na história através da vinda do seu filho. Nós sabemos que os nossos primeiros pais, e nós estamos nessa encrenca hoje que nós vivemos, lutando contra o nosso pecado, contra um monte de coisa, porque um anjo caiu do céu. Um anjo resolveu se rebelar contra Deus e resolveu tentar os nossos primeiros pais, e fez uma proposta para eles demoníaca, de dizer para eles que eles seriam como Deus. Os nossos pais acreditaram, e por causa disso nós hoje nascemos com a nossa natureza pecadora. Nós temos problemas em função disso. Eu creio, meus irmãos, que os anjos estavam sabendo. Os anjos aqui estavam sabendo. Eles sabiam dessa história. Eles sabiam que uma milícia de anjos foi arrastada junto com os demônios, com Satanás. Ele levou junto com eles. E eles vieram de fato para perturbar a nossa vida, para destruir a nossa história. Um dia desse eu preguei aqui na igreja sobre a realidade de Satanás, sobre a realidade do diabo. Tem muita gente que acha que tudo é o diabo. Também não é assim, né, gente? Não é verdade? Tem muita gente que acha o diabo. Minha mulher brigou comigo que é o diabo. Não é assim, né? Tem gente que vê diabo em tudo. Não estou falando isso, mas ele é uma realidade presente. Ele tem poder. E aqui os anjos estão louvando a Deus, porque chegou o momento em que ele vai ser destronado, porque nasceu um menino. Mais tarde, meus irmãos, esse mesmo anjo seduziu os nossos pais a desobedecerem a Deus. E aí entrou o pecado, entrou a tristeza, entrou a guerra, entrou toda a confusão que nós vivemos. Eu estava preparando esse estudo. Um pastor lá de São Paulo mandou uma foto. Eu achei fantástica essa foto. Eu queria te mostrar essa foto. Essa foto mostra, do lado esquerdo, está sendo representado como se fosse Maria. Perdão, Eva. Eva está triste. Eva está cabisbaixa, por causa da sua escolha, por causa da sua decisão, porque ela encerrou todo mundo, porque preferiu ouvir Satanás do que a Deus. Mas a foto mostra a Eva, né? Achei interessante essa foto, porque ela está colocando a mão na barriga de Maria. É como se ela estivesse dizendo assim: a resposta está aqui, está no filho que vai vir dessa mulher. A resposta vai ter nesse menino aqui. É ele que vai acabar com tudo. É ele que vai colocar em ordem a minha vida. É ele que vai tirar a tristeza do meu coração. É ele que vai colocar as coisas em ordem. É esse menino. É ele que vai fazer isso. Meus irmãos, a única esperança que nós temos está no Filho. A única maneira de haver paz na terra, que os anjos cantam, de haver profunda alegria, é somente através do nascimento do filho, nascimento do bebê. A decisão de Eva rompeu com tudo, desgraçou tudo, roeu tudo. E com a chegada do menino, com a chegada de Jesus, a nossa vida agora pode ser outra. Nossa história agora pode ser reescrita. A alegria pode voltar novamente. A terra pode voltar a ter paz novamente. O plano de Deus pode restabelecer não só a minha vida, não só a sua vida, mas o cosmos inteiro, o universo inteiro, meus irmãos. Você liga a sua televisão, o que a gente vê de tragédia ambiental não é brincadeira. A vinda de Jesus veio para restaurar todas as tragédias ambientais. Homens e mulheres, meus irmãos, hoje, por causa da decisão dos nossos pais e por causa das suas escolhas, estão presas ao seu orgulho, à sua ganância, à sua maldade, à sua inveja. Mas os anjos estão dizendo que o sol voltou a brilhar novamente, porque Jesus nasceu. O Filho encarnado, o Filho de Deus, o Deus encarnado, nasceu. Mas não foi só a rotina dos céus que mudou. Não foi só a rotina do trabalho dos pastores que mudaram. Até mesmo os pais de Jesus tiveram a sua rotina transformada.
Lê comigo o versículo 16 até o versículo 19, por favor, se você conseguir ler naquela letrinha ali. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Do menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Aqui acontece um negócio para mim que me chamou a atenção para um detalhe. Maria já tinha visto várias coisas sobre Jesus. Maria já tinha sido visitada pelos anjos. José também já tinha sido visitado pelos anjos. Mas quando eles ouvem da boca dos pastores que novamente eles estão anunciando algo sobre Jesus, o texto nos diz que eles se admiram de novo. A ideia aqui de se admirar é a ideia sempre traduzida aqui quando há um milagre extraordinário, quando há uma coisa sobrenatural, quando há uma coisa que sai da rotina, quando há alguma coisa que é fora das leis que conhecemos. E eles ficam admirados quando eles ouvem os pastores. Os pais de Jesus, né, José e Maria, os pais ali, só por representação, né, porque sabemos que o Senhor Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Eles ficaram admirados por aquilo que eles estavam ouvindo sobre Jesus. Eles ficaram encantados com aquilo. Fugiu deles a racionalidade fria e dura das mentes deles. E eles ficavam com uma pergunta: o que é isso? O que é isso? O que de fato está acontecendo? É uma ação, meus irmãos, esperada, mas acontece outra. É algo que fugiu do controle deles. É algo que foge da capacidade lógica deles pensarem o que os pastores estão dizendo sobre o menino Jesus, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, que os anjos visitaram, que milícias cantaram. É impossível, meus irmãos. Eles estão vendo agora o impossível se tornar no possível. Mas o que me chama a atenção é porque eles já tinham presenciado isso. Eles já tinham ouvido isso em outros momentos, e mesmo assim eles ficaram admirados. Eu queria pensar com você, meus irmãos, esse negócio chamou tanto a minha atenção, porque para mim, Maria e José é muito parecido com a gente. Nós, que por várias e várias vezes ouvimos falar de Jesus, conhecemos as suas histórias, conhecemos textos bíblicos sobre Jesus, falamos até de Jesus para os outros, mas ainda nos falta uma admiração. Parece que muitos cristãos hoje já não estão tão maravilhados com Jesus assim. Parece, Claudinha, que falar de Jesus hoje já não toca tanto o coração mais. Parece que um filme novo que vai passar na cidade gera muito mais expectativa no meu coração e ansiedade no meu coração do que ouvir falar sobre Jesus. Parece que em saber que o meu time de futebol pode disputar a final de um campeonato me traz muito mais admiração do que ouvir falar sobre Jesus. Parece que o celular novo que eu ganhei me causa uma expectativa muito maior do que ouvir falar sobre Jesus. Parece que o sexo, o dinheiro, sonhos realizados me causam mais admiração do que ouvir falar sobre Jesus. Para nós, mais próximos de Jesus do que muita gente que está aí fora, para nós que já conhecemos muito das histórias de Jesus, para nós que já ouvimos falar muito das suas histórias, para mim o que nos falta é essa admiração. Quando a gente ouve falar sobre o nosso Senhor Jesus, meus amigos, eu sempre me questiono porque nós não temos mais o nosso coração aquecido quando nós ouvimos falar sobre Jesus. Por que será que a igreja, quando ouve falar que Jesus é o Senhor e Salvador, ela já não se encanta mais com isso? Por que não ficamos mais admirados com essa verdade, com os seus feitos, com o poder do nosso Senhor Jesus, com o seu ensino, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua vida, com o seu poder, com a sua vitória sobre a cruz, com a sua ressurreição? Cantamos, pregamos, lemos, falamos de Jesus a todo momento,
Mas parece que isso não impacta mais o nosso coração. Parece que isso não nos leva mais a adorar a Deus. Você já chorou quando você lê as Escrituras? Em algum momento da sua caminhada? Você já parou para refletir sobre quem é Jesus? Pensar um pouquinho sobre quem é Jesus? E você passou a louvá-lo e adorá-lo, a clamar por Ele, a desejá-lo mais do que tudo. Essa lição para mim de que Maria e José se admiram por aquilo que eles já tinham ouvido sobre Jesus é uma lição para mim. Eu lembro, meus irmãos, já falei isso aqui. Seminário, né? Você vai para seminário, Douglas? Aquele negócio lá é um deserto de vez em quando, rapaz. Se bobear, que é trem frio no nosso coração. Porque se abre a Bíblia todo dia, né, Rude? Abre um texto ali. Vamos analisar esse texto, como é que ele é no hebraico. Por favor, abra a sua Bíblia, por favor. A fonte assim, se assado e tal. Vamos examinar o Salmo assim, se assado. Nada contra isso, meus irmãos. Então a importância é muito grande. Não estou querendo citar essas questões. O que eu estou querendo dizer é porque nós vamos nos acostumarmos tanto com isso, que nós perdemos a admiração. A gente vem para os nossos cultos, a gente canta umas músicas tão lindas como essa que o Tony ensinou para a gente. Poxa, meu Jesus maravilhoso, conselheiro, meu Pai, que visitou a gente. Deus entrou na história, que se importa com a gente. Parece que isso não mexe mais com o nosso coração. Parece que não ficamos mais admirados. Será porque quando se refere a Jesus, muitos ainda ficam com dúvida com respeito a saber se ele existiu ou não? Será que muita gente acredita que a Bíblia é só um livro de historinhas? Pior do que outros livros? Não se deve tanto assim defender as Escrituras? Ou no que falam nas escolas? Não, eu acredito no que o meu professor da faculdade está dizendo, porque ele é um cara que tem muito conhecimento. Mas a Bíblia não. Porque na faculdade se fala de fatos, e na igreja se fala de valores. Na igreja se fala de crenças. Entre crenças e fatos, os fatos são inquestionáveis. Entramos nessa esparrela dessa mentira, como se dizer que Jesus nasceu não é um fato, dizer que ele viveu há 2000 anos atrás numa cidadezinha pequenininha não fosse um fato, dizer que a Bíblia não é um fato. É por isso, meus amigos, que nós vemos hoje entre nós, e aí eu sou obrigado a abrir meu coração para você, uma profunda confusão nos nossos dias, na vida de muita gente que se diz cristão. Encontramos muitos cristãos desonestos, mentirosos, caloteiros, esposas infiéis, maridos que traem as suas esposas, dizem que são cristãos, filhos desobedientes, cristãos avarentos, cristãos infiéis, não se envolvem com a causa do reino, não fazem nada para beneficiar o outro. Sabe por quê? Perdeu a admiração de Jesus. Não vê Jesus mais como Senhor, não vê Jesus mais como Salvador, não vê Jesus mais como Deus encarnado. Muitos, meus irmãos, já não pagam o preço de levar a cruz. São pessoas que não são mais humildes, não levam os fardos uns aos outros, não andam uma milha a mais, não dão a outra face. É por isso, meus irmãos, que nós vemos pouca graça entre aqueles que dizem viver da graça. Há uma grande distância, meus irmãos, entre aquilo que ouvimos e aquilo que nós sabemos. Por isso, meus irmãos, que eu creio naquilo que as Escrituras me dizem, e a minha oração, que a gente volte a se apaixonar por Jesus, que a gente volte a cantar como nós nunca cantamos na nossa vida, que a gente possa louvar a Deus como nós nunca louvamos. É por isso, meus irmãos, que muitos já não admiram mais Jesus, muitos já não se encantam mais com o Evangelho na sua própria vida. Muitos dos nossos dias vivem assim. É por isso que nós não nos admiramos mais com Jesus, com o Evangelho, com a vida de pessoas sendo salvas, e o interesse que nós temos de compartilhar do Evangelho para outras pessoas, para ver mudança na vida delas. Eu lembro quando eu fui visitar o Fernando, da Miriam, logo depois que ele fez a cirurgia dele,
E aí Miriam estava contando, quando ela estava no hospital, tinha uma moça que estava chorando muito, mas chorando muito. E Miriam se aproximou daquela moça e falou: preciso dar uma palavra de conforto para essa pessoa, né? Às vezes perdeu um ente querido. E aí chegou para ela e falou assim: filha, por que você está chorando tanto? Ah, é meu irmão. Ah, seu irmão o quê? Seu irmão faleceu? Não, não é isso não. Minha filha, por que você está chorando tanto? É porque ele vai deixar o pai, a esposa e os filhos numa condição difícil? Não, não é por isso que eu estou chorando não. Filha, por que você está chorando tanto? E aquela jovem respondeu para Miriam assim: é porque meu irmão morreu sem Jesus e ele não sabe para onde vai. Meus irmãos, às vezes temos dentro da nossa casa gente que nós sabemos que não sabe para onde vai, e nós não choramos mais. É porque nós não admiramos mais Jesus. Nós não cremos mais naquilo que Jesus pode fazer. Sabe, meus irmãos, Jesus nasceu, o Verbo encarnado, o Salvador, o Cristo, Deus. Não existe notícia mais maravilhosa do que essa. Não existe. Eu acredito que para nós, os mais próximos, nós podemos ver a nossa rotina sendo mudada quando nós mudamos a nossa postura perante o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando nós citamos o seu nome, lembramos daquela canção: só de ouvir sua voz, os meus medos se vão. Só de ouvir falar de Jesus. Seja sincero, meu amigo. Quanto tempo que você não abre as Escrituras, sabe, Leninha, e ouve falar de Jesus, e o seu coração queima de vontade de conhecer mais Jesus, de vontade de ser sua vida mais próxima de Jesus. Último lugar, meus irmãos, não foi só a vida de José e Maria que mudaram a sua rotina, mas também com o anúncio de Jesus, mudou a própria vida dos pastores, não só a sua rotina. Olha o que diz o versículo número 20. Vamos ler comigo o versículo 20? Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora. Meros pastores, não tinham uma boa fama. Pastores naquela época, não muito diferente dos nossos dias. Já era considerado ladrão, porque eles levavam ovelha no pasto dos outros lá. Esses caras não tinham uma boa fama, mas a Bíblia nos diz que quando ouviram falar de Jesus, quando ouviram a mensagem do Evangelho, suas vidas foram transformadas. Eles passaram a glorificar a Deus, passaram a louvar a Deus, passaram a louvar os seus feitos, as suas ações, as suas obras, as suas conquistas. Passaram a fazer tudo isso por causa de Jesus. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que eles não estão louvando por aquilo que Jesus está dando para eles. Porque tem muita gente que só se alegra por aquilo que Jesus dá, não é verdade? Eu só estou feliz com Jesus porque Jesus aumentou a minha conta corrente, não é verdade? Só estou feliz por Jesus porque Jesus melhorou o meu emprego. Só estou feliz por Jesus porque eu tinha um carro, agora tenho 2. Só estou feliz por Jesus porque meu marido tinha um emprego, até 2, igual aquela Rochelle. Eles não ficaram alegres por aquilo que eles receberam. Eles ficaram alegres por saber de Jesus. Quem é esse menino? É essa alegria que deve invadir o nosso coração. Essa é a ideia de nós louvarmos a Deus. E a ideia do verbo aqui é um tempo presente. Eles não louvaram somente uma hora de culto. Eles não louvaram somente quando a igreja se reúne. Eles louvaram continuamente. Dá a entender que a vida deles agora foi uma vida de louvor, uma vida de glorificar a Deus. É isso que a mensagem do Evangelho faz em nós. A nossa vida passa a ser uma expressão de louvor a Deus, não por aquilo que Deus está nos dando, mas pelo próprio Deus. Eles não estavam dando grande status e louvor pelos milagres efetuados na sua vida. Gente, nós estamos chegando num tempo tão maluco, tão maluco. Uma vez eu vi um programa de televisão, o cara falou assim: eu fui curado, eu fiz isso, eu fiz isso. Em momento algum ele citou o nome de Jesus. O pastor me curou.
a igreja tal me curou, a campanha tal me curou, não precisa nem de Jesus mais. Eles não estavam alegres aqui porque neles foi efetuada alguma cura, eles estavam alegres pela notícia que eles estavam ouvindo, bem diferente dos dias de hoje, que muita gente só está alegre com Deus porque está recebendo bênçãos de Deus, está glorificando a Deus pelas coisas que está recebendo, e não pelo próprio Deus. Não, aqui eles glorificaram porque eles descobriram quem era Jesus e o que ele haveria de fazer na história. A ideia de louvar e glorificar é uma expressão de culto a Deus, por quem Deus é, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua maravilha, pelo seu poder, pela sua salvação, por Jesus Cristo. Meu amigo, você já louvou a Deus por isso? Você já louvou a Deus por quem Deus é? Você já glorificou a Deus pela sua intervenção na história? Louvar a Deus, meus irmãos, fazia parte da vida dos cristãos no começo da história da igreja. Eles louvavam a Deus todos os dias. Hoje traduzimos o louvor e a glorificação a Deus por um momento só de culto, e olhe lá, nós vamos sair daqui, nós vamos tocar a nossa vida. Minha vida não é uma expressão de louvor, as coisas que eu faço não tem nada a ver com as coisas que eu acredito. Meus irmãos, é por isso que parece que Jesus não toca mais o nosso coração. É assim, meus irmãos, quando o evangelho chega na vida de alguém, há uma transformação. As pessoas passam a reconhecer quem Jesus é como Salvador e como Senhor. Eu me lembro e gosto muito de citar a conversão de um ex-ateu. O cara não é um Zé Mané, não é verdade? Graças a Deus pelo Zé Mané, que Jesus também converte o Zé Mané, né? Mas esse cara era diretor do projeto Genoma. Ele conta que havia 3,1 bilhões de letras no genoma, e ele era o responsável por isso. Ele fala na história dele que quando ele se formou em física nos anos 70, ele era ateu, e ele não estava encontrando razão que postulasse a existência, nem na matemática, nem na física, nem na química, fora dessas coisas. E aí ele teve uma aula de medicina, e ele se deparou com uma questão na vida que eu e você deparamos todos os dias. Ele se deparou com a vida, ele se deparou com a morte no leito de alguns pacientes. E aí ele encontrou uma senhora que fez uma perguntinha simples para ele: Collins, o que você acredita? E ele não soube responder. Em que você acredita? Ele não soube responder. E aí ele disse aqui, eu coloquei essa frase aqui, o Douglas está tentando arrumar, diz assim, ó: tive de admitir que a ciência que eu amava era importante para responder as questões como: qual é o significado da vida? Por que eu estou aqui? Por que a matemática funciona de qualquer modo? Se o universo teve um começo, quem é que o criou? Por que os humanos têm um sentido moral? O que acontece depois que morremos? Ele teve que admitir que a ciência não trazia respostas para ele. Por isso que a pergunta daquela senhora tão simples, Raimundo: em que você acredita? Botou ele em parafuso. E aí ele diz, mais um pouquinho à frente, diz assim: nos meus 27 anos de idade, depois de uma busca de aprendizagem sobre o caráter de Deus, isso me conduziu à pessoa de Jesus Cristo. Eis uma pessoa com assinalável forte evidência histórica da sua vida, que fez declarações impressionantes sobre amar o próximo, e cujos clamores sobre ser o Filho de Deus parecem exigir uma decisão sobre se ele estaria iludido ou certo. Collins passou a louvar a Jesus como seu Salvador e Senhor, e a minha pergunta fica a mesma para você nessa noite: o que está acontecendo com a gente? Onde está Jesus que muitos já não glorificam e louvam a Deus? Que cristianismo é esse que nós estamos acreditando e vivendo? Um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem santidade de vida, sem alegria, sem missão, sem salvação, sem conversão, sem envolvimento, sem mudança de rumo, sem mudança de caráter. Que cristianismo é esse que estamos crendo? Querido, Jesus nasceu, o Salvador veio, transformou a vida de Collins, tem transformado a vida de várias pessoas, mudado a sua perspectiva.
Às vezes, meus irmãos, vou abrir meu coração de novo para os irmãos. É triste nós olharmos a nossa vida de oração, o tempo que nós passamos a sós com Deus. As nossas agendas estão abarrotadas de programações. É por isso que nós cantamos: me dê mais um programa, porque eu não aguento mais esse tédio. Onde está a graça de Jesus em nós, meus irmãos? Por que não nos sujeitamos mais ao Evangelho, a ponto de termos um avivamento, um aquecimento do nosso coração sobre Jesus? Que cristianismo é esse que não impacta mais nada, que não incomoda ninguém, que não confronta nenhuma injustiça, que se cala diante da injustiça, perante a maldade, perante o pecado? Que cristianismo é esse que não levamos mais para o trabalho? Tem muita gente que é crente dentro da igreja, mas não leva o cristianismo dele para o trabalho, não leva o cristianismo dele para dentro de casa, não leva o cristianismo dele para os seus negócios. Não, Jesus, aqui isso não entra. Eu tenho que me beneficiar com esse negócio aqui. Essa mentira aqui, você não pode fazer, você não pode participar desse negócio não. Que cristianismo é esse? Meus irmãos, por que será que o mundo tem nos encantado tanto? Jesus nasceu, o Salvador veio, Cristo Jesus veio. Quais são as nossas expressões de louvor? Quais são as nossas expressões de culto? Quais são as nossas expressões de adoração ao nosso Deus? Quero concluir, meus irmãos, dizendo para você: será que nós vamos continuar cantando I can get no satisfaction? Tá certo meu inglês, Eudes? Tá mais ou menos, né? Então tá bom. Nós vamos continuar, eu vou tentando. Será que você prefere continuar na mesmice de acreditar que é o consumismo que vai encher sua alma? É o materialismo que vai preencher o seu coração? É isso? Você vai continuar acreditando nessa bobagem? Que nós só seremos felizes se nós tivermos tudo? Será que ainda não entendemos que temos um enorme problema com Deus? Será que você ainda não compreendeu que o nosso problema é com Deus por causa dos nossos pecados? Que o nosso relacionamento com Ele foi rompido? Será que ainda não entendemos que ainda há muito mais egoísmo em nós do que nós podemos imaginar ou desejamos acreditar? Há muito mais coisas em nós que nós precisamos negar. Meus irmãos, se nós formos honestos com a gente mesmo, nós vamos aprender que, sem sombra de dúvida alguma, que o nosso coração, ele foi corroído pelo pecado. E é por isso que Jesus veio. É por isso que Ele é anunciado como Salvador. É por isso que Ele é anunciado como Senhor. Eu quero mostrar para você aqui, eu mostrei numa das séries que eu preguei aqui, eu quero mostrar de novo, porque essa fala me impactou demais. Às vezes, nós olhamos para o mundo, às vezes nós olhamos para a maldade do mundo, nós não imaginamos que nós podemos ser iguaizinhos se nós não formos iguais. Nós esquecemos que se não for Jesus, já era. Já era. É melhor pular de um prédio, como diz a música. Será que a gente não tem ideia disso? Da escolha dos nossos pais e que afetou a nossa vida de forma tão profunda? Eu quero encerrar com essa história que eu já contei aqui. E aí você vai entender porque que os anjos se alegraram ainda mais, porque que os pastores se alegraram, porque que muita gente que conhece o Evangelho se alegra, e porque que muitos que dizem conhecer Jesus parecem tão tristes, se esqueceram disso, que Jesus é o Senhor e o Salvador. Essa história do Adolf Eichmann, ele foi um dos arquitetos nazistas do Holocausto. E a história conta que ele fugiu para a América do Sul depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1960 ele foi capturado, ele foi levado para Israel e ele foi para ser comparecido, para ser julgado. Quando ele estava para ser julgado, o declararam culpado e o executaram. Mas houve um incidente muito interessante durante o julgamento. Para julgá-lo e para condená-lo diante dos crimes que ele fez, de ajudar a matar mais de 6 milhões de judeus, eles precisavam encontrar testemunhas, Tony, para julgar esse homem. Testemunhas que tivessem visto o que ele fez e as coisas terríveis que ele fez. Eles precisavam achar quem tivesse participado
das atrocidades desse homem nos campos de morte. Encontraram um homem, e uma dessas testemunhas foi um homem chamado Denur, e foi chamado para depor. E a história conta que quando ele viu Eichmann pela cabine de um vidro, ele não aguentou, ele caiu em prantos. Ele começou a chorar, chorar e chorar como uma criança. E houve todo aquele alarme, aquela coisa toda. Algum tempo depois, um jornalista resolveu entrevistar o Denur num programa de TV. E quando chamaram o Denur, a pergunta é: o que havia acontecido com ele? Por que ele chorou tanto naquele momento? Por que ele caiu em prantos? Será que ele lembrou dos momentos dolorosos dos campos de concentração? Será que o coração dele encheu de ódio? Por isso que ele caiu em prantos? Por isso que ele desmoronou? Denur respondeu: não, eu não chorei por causa disso. E aquele negócio, aquela resposta chocou o entrevistador. E aí o Denur, eu creio que a resposta dele chocou não só o entrevistador, mas choca a gente também, porque ele respondeu o seguinte: eu fui dominado pela constatação de que Eichmann não era um demônio, mas era um ser humano comum. Temi por mim mesmo, vi que eu sou capaz de fazer a mesma coisa, exatamente como ele. Você está entendendo por que Jesus teve que vir, meu amigo? Nós achamos, não, só são esses caras aí. Eu sou capaz de fazer a mesma coisa. Eu achei que esse cara fosse um demônio, mas é um cara igualzinho a mim. Meu amigo, você está entendendo por que Jesus teve que vir? Você está entendendo por que Jesus mudou a rotina daqueles homens? Você está entendendo por que os anjos se alegraram? Você está entendendo por que nós devemos louvar a Deus pela salvação em Cristo Jesus? Isso é um retrato de quem nós somos, porque a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer diante de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. É por isso que os anjos se alegraram com a vida de Jesus. Eu queria te convidar, meu amigo, para você se alegrar também com a vinda de Jesus. Para você se alegrar que nasceu Cristo, o Salvador. Que nós agora podemos cantar outras canções. Canções que enaltecem a obra do Senhor Jesus. Nós podemos cantar essas canções porque Deus se importou com a gente e olhou para as nossas vidas. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Nós vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Chama o Tony aqui à frente. O anúncio do Evangelho mudou a história de pastores, mudou a história de homens e mulheres na história. A minha oração é uma só, meu amigo: que Jesus aqueça o seu coração. Se você não conhece Jesus, eu quero dizer para você que você vai ficar sem esperança aqui, meu amigo. Você vai continuar cantando canções sem sentido. Você vai continuar tentando. Vamos cantar um cântico que nós aprendemos. Você em oração. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador,
Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. por isso nós te adoramos. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar, Pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. oh, só tu nos Pode dar. Pois nós, por isso te adoramos mais uma vez. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, Pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Queria orar por você e queria fazer um convite para você, meu amigo. Se você ainda não conhece esse Jesus, se você conhece só um Jesus que te ajuda nos momentos difíceis, mas você não o conhece como seu Senhor e Salvador, eu quero fazer um convite. Você entregar sua vida a Cristo. Você reconhecer diante dele que você é capaz das maiores atrocidades, mas ele vai dizer para você assim que o amor dele é suficiente para mudar a sua vida, para transformar a sua história, para encher seu coração de alegria, para mudar sua rotina, para encher seu coração de paz, para te dar vida eterna e chamar você de filho amado dele. Eu queria orar por você. Queria que você fechasse seus olhos. Deus amado, Deus eterno, Deus, é por isso que nós te adoramos. Oh Deus, que amor tão grande foi esse, enviar teu filho. Oh Deus, que amor foi tão grande por nós. É desse amor que nós precisamos na nossa vida, no nosso coração. Oh Deus, é desse amor que muda a nossa rotina diária, que faz com que a nossa vida não seja mais a mesma. Oh Deus, é por isso que nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu santo nome. Deus, obrigado, Pai, pela intervenção do Senhor na história. Deus, eu quero entregar, Pai, nessa noite a vida daqueles que, Pai, que estão em busca, estão tentando. Oh Deus, em Cristo nosso coração está satisfeito em Cristo. Oh Deus, eu peço ao Senhor a visitação da tua mão nessa noite, de forma como o Senhor fez na história de Collins e de vários homens na história, de mulheres na história. Pai, enche o nosso coração, não só por uma admiração por Jesus, mas por um amor por Jesus, por uma rendição a Jesus que se transforma em adoração. Que Ele seja o Senhor da nossa vida, hoje e sempre. Pai, se Ele não for, o mundo não vai encher o nosso coração. Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, para que a mão do Senhor, graciosa do Senhor, visite os nossos corações, independente do que fizemos, independente do que somos. Essa que é a graça do Senhor que vem nos alcançar para mudar a nossa vida. Jesus nasceu, essa é a mensagem dos anjos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor. Ele veio, como cantamos, para morrer numa cruz, para se dar no nosso lugar, no lugar daqueles que sabem, ó Deus, que são capazes das maiores atrocidades. Mas se não for a graça do Senhor, não há saída. Se não for a graça do Senhor,
estaremos encerrados num tédio, numa mesmice. Deus, visite-nos nessa noite. Precisamos do Senhor mais do que tudo, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as suas eternas e findáveis consolações do seu Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém.